Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia. Tema de hoje, a favor ou contra? Vamos lá? Ou melhor, tema da aula. O mesmo assunto em gêneros textuais diferentes. A habilidade, deem um print aí na tela, por favor. EF07LP01. EF07LP14. Andreia. Bom dia, oitavo ano. Bom dia, professores e alunos. Vamos aos objetivos da aula, continuando a sequência número 3, ok? Vamos lá. Apreender os sentidos globais dos textos em estudo. Reconstruir contextos de produção, circulação e recepção de textos. E produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Vamos lá. Nós estamos trabalhando com a página da apostila? Fala, Elaine, por favor. A página é 164. Do professor ou do aluno? Isso, do professor, tá. 164. E do aluno, no cantinho? A do aluno é a 36. Tá bom? Nós estamos na aula 5, ok? Vamos lá. Vamos começar com a acolhida. Ao ter de defender determinado assunto, como você realiza a pesquisa para fazer as suas anotações e sustentar a sua opinião? Vamos lá. 2 minutos para vocês responderem aí. Façam aquelas respostas bonitinhas, hein? Porque eu lembro que vocês são o 7º do ano passado. Vamos lá? E aí, Elaine, algumas respostas? Pro Renato colocou internet. Vamos lá. Pro Rosana colocou: importante fazer leitura detalhada do texto para apreender os sentidos. Vamos lá. Acho que eu reviso tudo. Pesquisa prévia. Por meio da internet, na maioria das vezes. Vamos lá, pessoal. Pesquisa. Muita leitura. Internet, leitura do texto, pesquisa prévia, internet, o aluno Pietro colocou. Ok, então vamos lá. Legal, vocês estão aí, a maioria tem colocado que faz a pesquisa na internet, né? Uma boa, uma ótima fazer a pesquisa na internet, só precisa tomar cuidado com essa leitura aí, né? Esse trabalhar com hipertexto, né? Que a gente começa a ter um monte de links e já falei isso em alguma outra aula, hein? E a gente não pode perder aí o objetivo da pesquisa, isso, né? E ter aquela atenção, né, Andreia? Geralmente isso. Eles vão logo no primeiro site que aparece lá, né? Não verificam se é de confiança, quem produz o material. Muito bem lembrado, Elaine. Exatamente, verificar a idoneidade daquele site, né? Daquele blog, que lugar social ocupam aquelas pessoas que estão falando, com aquela aparente propriedade para falar, né? Então, a pessoa às vezes fala como se ela tivesse aquela autoridade para dizer, no sentido assim, pode ser um achismo só, mas pode estar falando bonito, né? Vamos até usar essa palavra, falar bonito. E eu falo a gente, tá? Vamos incluir nessa, a gente pode cair nisso daí.
Tá? Então, vamos prestar bastante atenção no como fazer essa pesquisa, certo? Porque, afinal de contas, a gente está fazendo essa colhida para pensar no seguinte: eu preciso defender um assunto. Se eu preciso defender aquele assunto, é porque eu vou precisar convencer o outro daquilo que estou dizendo, certo, Elaine? A minha defesa, na verdade, é para convencer o outro daquilo que eu estou dizendo. Não que ele não precisa ele pode não mudar a opinião. É claro que eu quero que ele mude, né? Sim. Opinião, comportamento. Ele pode não mudar, mas eu quero, pelo menos, que ele enxergue, que eu leve a reflexão. Né? Acho que levar a reflexão já é um bom caminho andado, certo? E como eu vou sustentar aquilo? Então, onde eu fui buscar? Né? Quem eu estou citando para sustentar a minha opinião? Então, legal ir para a internet. Nós temos vários caminhos na internet, né, que nos vão dar várias, às vezes, vertentes em relação ao mesmo assunto, né? Então, eu encontro várias opiniões e, a partir de tudo isso, então, que eu li, e que o legal, alguns colocaram, eu faço um resumo, eu faço anotações, é isso mesmo. A partir de tudo isso que você anotou, você vai elaborar a sua opinião e vai utilizando tudo aquilo de citação que você foi encontrando, né? Pessoas que têm autoridade para dizer o que foi dito, né? Você vai anotando para dizer, olha, eu estou falando isso, mas eu não estou achando isso, não é um achismo. Olha, estou falando segundo o estudioso tal, segundo o cientista tal, segundo, às vezes é um assunto mais simples, né, Elaine? Sim. Mas segundo a vivência daquela pessoa, né? Só aquele que passa pela situação, muitas vezes, pode falar. Né? Então, segundo a vivência daquela pessoa, não é bem assim. Então, tudo isso, então, olha só, não estamos desmerecendo ninguém, né? Mas é a questão assim, da veracidade daquilo, né? O quanto aquilo vai ser enriquecedor para sustentar aí a sua opinião, né? E, então, André, se você me permite, falar. É legal a gente pensar claro. também. Geralmente, quando a gente está trabalhando em alguma coisa que a gente quer argumentar a favor, né, é importante também pesquisar textos daquilo que eu não concordo, né, para eu ter base e também eu consigo direcionar logo no que eu quero mudar, né, no pensamento do outro, né, o que eu quero fazer com que ele reflita, melhor fica assim, né, eu quero que ele reflita exatamente nesse ponto, esse ponto não é legal, então é interessante também eu ler sobre aquilo que eu não concordo. Então, ver aí meios distintos, né? Aquilo que eu concordo e o que eu não concordo. Então, eu tenho muito mais base para dialogar. Sim, né? Para eu não me tornar uma pessoa radical, Sim. Né? Não vou nem para o A e nem tanto para o A, só para o A e nem só para o B, mas eu tenho uma visão geral. E você me lembrou uma coisa, acho que domingo, ou acho que domingo retrasado, não sei, sábado, eu nem lembro, acho que domingo retrasado, eu assisti, eu acho que eu posso falar, um café filosófico com o Karnal, que ele diz exatamente assim o que você falou, né? Eu preciso, às vezes, ir para aquele que é contra aquilo que eu acho, porque aquilo é que me tira de uma situação, né, tranquila, de uma zona de conforto e me faz refletir, porque Sim. Aquele que fala com que eu concordo, fica fácil. Né? Então, aquele que vai me fazer refletir é aquele em que eu vou encontrar assim, coisas que eu não sou tão a favor, mas vão me fazer... Eu vou começar a pensar a respeito daquilo. Então, ele fala que isso é muito importante. Né? É mais importante até do que você encontrar um monte que fale o que você quer Sim. ouvir. Certo? Então, vamos lá. Muito bom, Elaine. Muito obrigada. Vamos lá. Então, agora... nós vamos trabalhar com um dos textos. Nós já falamos para vocês várias vezes que nós trabalhamos a apostila, sim, estou trabalhando a apostila, mas nós fazemos adaptações. Né? Então, nós vamos trabalhar com o texto. Existe um texto A e um texto B aqui. O texto A é um artigo que foi retirado do Jornal da USP e que se chama Era dos Robôs está chegando e vai eliminar milhões de empregos. Coloquem para eles, vejam só, eu consegui uma imagem bem legal, olha, parece que é assim, meio, né? Ditando a coisa, ó, bem imperativo aí. Vamos lá, Elaine, a Elaine vai ler para a gente. Vamos lá, então.
Era dos robôs está chegando e vai eliminar milhões de empregos. Em breve, um robô vai lhe entregar a pizza de domingo. Talvez seu condomínio não exija que você desça até a portaria para apanhá-la, pois não vão suspeitar que possa ser um assalto. Na Alemanha, esse serviço já está funcionando, e a pizzaria é uma rede que atua no Brasil. Mas isso é pouco. Logo, essa pizza será resultado de um processo totalmente automatizado. Se você acha que esse cenário pertence à ficção, ou que vai demorar muitos anos até ele se tornar realidade, pesquise sobre a americana. Zume Pizza. Situada no Vale do Silício, a casa entrega pizza feita por robôs. E o pior é que os consumidores da Califórnia têm adorado a novidade. Exemplos como esse se reproduzem em todos os setores da economia mundial. Eles ilustram um processo novo e muito importante. As empresas se automatizam cada vez mais, com softwares poderosos e inteligência artificial, de tal modo que se expandem empregando um número muito menor de trabalhadores. Aí está a diferença desta vez. Agora, os empregos de alta qualificação também são afetados, e muito. O mesmo robô que faz as vezes de advogado consegue ler 1000 tomografias por hora. Os médicos que avaliaram seus diagnósticos e resultados concluíram que estavam certos em 99% das ocasiões. Ou seja, uma das profissões mais valorizadas e intelectualizadas hoje em dia está sob ameaça. Em suma, a classe média está saindo do paraíso. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, existem 194 milhões de pessoas desempregadas no mundo, quase um Brasil inteiro. O que poderá acontecer com as taxas de desemprego nos próximos anos? Como a tendência implicada pela automação é certa e irreversível, a geração de empregos vai cair. Não se sabe para qual patamar, mas será uma situação dramática. A sociedade precisa agir, apesar de todos estes impactos assustadores. O que há de pior para um país é não discutir o assunto. Obrigada, Elaine. Eu estou vendo alguns comentários aqui. Qual a página? Página 36. 36. Alguns comentários. Por que não pega um texto do Brasil? A gente está pegando o texto da apostila, gente. Tá? Presta atenção um pouquinho. O que a Elaine leu não é o texto na íntegra. É parte do texto. É um artigo. Então, o que eu coloco no artigo? Eu tenho uma opinião e eu vou sustentar a minha opinião, levantando aí vários argumentos, certo? E é o que foi feito. Então, vou mostrar para vocês. Olha, se vocês estão achando que o texto era pequenininho, como está na 36, não. Eu imprimi e trouxe para vocês. Ó. O texto tem 5 páginas. Ó. Olha aqui, ó. Eu imprimi e trouxe, certo? E não colocamos o texto no PPT, porque acaba ficando muito enjoativo. Então, como é o texto da apostila, dá para acompanhar com a apostila, né? E como o slide é disponibilizado com antecedência, dá para dar um print na tela, dá para usar a apostila, né? Dar um print na apostila que está lá no site da EFAP também, né? Então, prestem atenção. Nem leria para vocês o texto inteiro. Então, deem uma pesquisada nesse texto todo depois, né? Até para complementar para outras questões a respeito do texto. E aí, por que eu estou dizendo que é parte? Porque, de fato, o autor do texto vai fazer uma crítica aí em relação à tecnologia, mas ele não é tão radical quanto parece. Tá? A gente vai depois fazer perguntas. Ele não é tão radical assim, não. Ele traz vários outros elementos. Então, há um perigo quando eu faço uma edição de um texto. Né? Isso é edição. Né? É edição do texto, é edição de imagem. Então, eu ponho aquilo. Então, possivelmente aqui foi o objetivo. Eu vou colocar para o aluno tentar identificar se ele é a favor ou se ele é contra. Mas nós caímos nesse perigo aí, tá? Quando a gente acaba só fazendo a edição, tá? Não é na íntegra. Então, vamos lá.
Vocês acabaram de ouvir um texto que falava sobre tecnologia. E ficou muito bem pontuado, Elaine, aquela parte que ele fala da classe média, que ele diz que... olha só, eu vou até falar. Né? Eu vou até colocar aqui para vocês. Ó. Agora, os empregos de alta qualificação também são afetados. E muito. O mesmo robô que faz, às vezes, de advogado, consegue ler 1000 tomografias por hora. Os médicos que avaliaram seus diagnósticos e resultados concluíram que estavam certos em 99% das ocasiões. E ele fala assim, a questão é, quanto mais rotineira for uma profissão, maior a chance dela desaparecer, mesmo que demande algum brilho cognitivo. Então, ele vai fazer vários outros comentários. Vocês precisam ler isso na íntegra, tá? Mas, por essa parte que a Elaine leu, que é a parte que está na apostila, a gente já consegue, mais ou menos, saber se ele foi a favor ou se ele foi contra. Não respondam ainda. Façam as anotações, guardem para vocês. Nós vamos assistir agora a um vídeo. Então, é um outro gênero agora. Tá? Esse daqui foi um artigo. Vamos ao vídeo, por gentileza. Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e hoje a gente explora os algoritmos de inteligência artificial que fazem parte do nosso cotidiano, para entender como essa tecnologia otimiza processos e ganha cada vez mais espaço na experiência dos usuários. Porque você sabe que nós temos uma missão aqui, né? A de te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Então, vamos juntos! A regulação da internet das coisas ainda é um desafio no Brasil. São vários ambientes que se relacionam entre si, como, por exemplo, a comercialização de aplicativos e equipamentos, a capacitação dos profissionais para trabalhadores serem inseridos nesse novo ecossistema, mudanças que precisam ser planejadas no mercado de trabalho e a necessidade da garantia da privacidade dos dados dos cidadãos. Como é que ficou o mercado de trabalho? Bom, o mercado de trabalho vai ser afetado, não tem a menor dúvida. As universidades, as escolas técnicas, elas estão trabalhando exatamente para isso, para formar mão de obra que nós não temos para isso, para esta modificação, para esse mundo tão conectado, ou como todo mundo fala, na transformação digital. Você pensar no início, você tem lá um sensor gerando dados que a Anatel quer saber se vai tributar isso daí ou não. Então, essa é uma discussão. Quando você chegar na outra ponta, que você tem o dado, aí tem a discussão da privacidade e propriedade do dado, que é outra discussão. Então, esse grande conjunto de coisas do IoT é o que eu diria um grande desafio mesmo. Com a conexão crescente entre os equipamentos e as ações que realizamos no cotidiano, entender a tecnologia e o uso consciente das nossas informações digitais passam a ser conhecimentos cada vez mais necessários para a nossa vida no século XXI. O uso da inteligência artificial também se destaca na área da saúde. Laura é um robô que, por exemplo, antecipa situações de alerta em pacientes com trajetória de risco. Esse tipo de tecnologia é capaz de reduzir a mortalidade e o tempo de internação em hospitais. Um dos primeiros sistemas de inteligência artificial utilizados na medicina foi desenvolvido por Edward Shortlife na Universidade de Stanford nos anos 70. O MySim era capaz de identificar bactérias que causavam doenças e recomendar o devido antibiótico. So the thing to remember is that at the time that MySim was developed, the world of artificial intelligence was largely based on large mainframe computers that ran Lisp in time-shared environments. Hoje, a tecnologia está cada vez mais avançada e presente na área de saúde. Uma ação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI,
do Ministério da Saúde e do Ministério da Defesa, criou o programa Inova HFA, um programa de apoio à inovação tecnológica no Hospital das Forças Armadas. Um dos eixos é a inteligência artificial. O programa Inova HFA ele é um hub de inovações, ou seja, é uma convergência de inovações, quer sejam vinculadas à tecnologia ou não, mas para atendimento à saúde. Por outro lado, a inteligência artificial citada, ela é um desses eixos, ou seja, é uma dessas tecnologias que vem auxiliar no gerenciamento completo das atividades que englobam saúde. O Hospital das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, deve se tornar um protótipo de um hospital inteligente e digital. Mas já está em curso uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e o Instituto Laura Fressato para a utilização da inteligência artificial no HFA. A RoboLaura ela tem a sua gênese na sepse, que é uma deterioração clínica, ou seja, um declínio da condição clínica de um paciente que geralmente leva à morte, e há um percentual muito grande, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Baseado nisso, buscou-se a tecnologia, uma inteligência artificial, para acelerar o processo de informação sobre esse quadro de deterioração. Hoje a Laura ela dá alertas com 10 horas de antecedência. É um tempo suficiente para a equipe poder coletar mais informação, correr atrás, entender mais como funciona, para onde vai, quais as medidas a adotar, se vai mudar a conduta ou não, sempre olhando para a qualidade do atendimento e a segurança do paciente. A origem do robô Laura é uma verdadeira lição de vida. Jackson Fressato teve uma filha prematura que passou 18 dias na UTI e morreu de sepse. Obstinado em aperfeiçoar o sistema hospitalar, Jackson desenvolveu a inteligência artificial e batizou com o nome da filha. Hoje, o robô Laura está em vários hospitais e clínicas, salvando inúmeras vidas. Então hoje ver o mundo falando o nome da Laurinha, falando que a Laura salva, ajuda, né? Isso é importante. A Laura ajuda a salvar uma média de 18 pessoas por dia. Que a Laura já ajudou a atender mais de 8 milhões de pessoas nesses 4 anos que ela está operacional. Isso é sensacional, isso deixa um legado muito grande. Outra inovação tecnológica do Hospital das Forças Armadas, fundamental em tempos de pandemia de Covid-19, é o Smart HFA. O sistema é uma plataforma digital que possibilita triagem com inteligência artificial do robô Laura, teleatendimento com médicos do Hospital Albert Einstein e encaminhamento para atendimento presencial só quando necessário. A inteligência artificial da Laura é capaz ainda de gerenciar protocolos assistenciais e monitorar processos hospitalares, além de fornecer pronto atendimento digital e identificar antecipadamente quadros de risco, evitando a sepse. A sepse é um problema que afeta todos os hospitais do mundo de alguma forma, porque a sepse ela é um mal silente que leva vidas, traga vidas. Se a partir do uso da inteligência artificial do robô Laura, nós conseguirmos que isso seja conduzido a zero por um atendimento preditivo, está perfeitamente atendido aquele objetivo maior nosso. Hoje, a Laura ela conseguiu se evidenciar uma ferramenta muito produtiva e muito eficiente para a gestão do cuidado, para garantir que a tomada de decisão, ou seja, o suporte para a tomada de decisão, aconteça com informação segura, informação estruturada para que ele possa fazer isso. Então, de um modo geral, o que nós podemos falar hoje é que a parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia permitiu que nós levássemos inteligência artificial eficiente e acessível para toda a população do nosso país. Vamos lá. Eu fui, enquanto vocês estavam assistindo ao vídeo, eu estava olhando aqui os comentários. Então, as opiniões são, assim, bastante diferentes, né? E isso que é legal, né? Depende do histórico de cada um, depende da experiência de cada um. No entanto, quando a gente acaba comparando somente esses dois textos, né? Qual é a favor, qual é contra, e vamos analisar os motivos de um e de outro.
Então, não vou omitir opinião nenhuma aqui, porque é o que vocês precisam fazer, essa reflexão, e fazer um comentário e compartilhar. Então, era exatamente o quê? Retirar o que tinha o texto A e o texto B, então, e chegar já considerando os seus conhecimentos prévios e colocar a sua opinião, fazer um comentário sobre, certo? E isso são só 2 exemplos, você pode ainda assim continuar pesquisando sobre o assunto, certo? E, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas é uma reflexão bem legal, é claro que às vezes é meio, como eu posso dizer, o que eu coloquei depois, né, o vídeo que eu consegui depois, talvez apague um pouco o primeiro, né, por conta de como tudo aconteceu. Mas foi proposital também, né? Ninguém escolhe, nem eu escolho o texto sem um propósito e nem ao aprender sempre escolhe sem um propósito, ok? Beijo para vocês, obrigada Elaine, obrigada produção e até a próxima. Obrigada pessoal, Balinha Aula, beijos, até mais.